Olá, querida mulher, muito bem-vinda a mais esses dois capítulos que nós vamos ler hoje, o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 fala: Senhor, faze-me andar mais perto de ti. E o 2: Senhor, purifica-me e faz o meu coração reto diante de ti. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse poder que há na oração. E o que acontece? Ela começa contando que antes dela conhecer Jesus, ela se envolveu com diversas religiões orientais, e ela buscava Deus nessas religiões. Ela procurou também no ocultismo o Senhor. O que ela queria? Ela não estava procurando Deus exatamente, mas ela procurava o sentido da vida, o sentido, o propósito da sua vida. Ela estava procurando uma cura nessas religiões. Ela queria uma cura para sua ansiedade, para o seu medo, para suas indecisões, para sua culpa, para sua dor emocional e para sua depressão que ela carregava desde a infância. A Storm conta no livro que ela teve uma mãe muito abusiva e cruel e que mais tarde essa mãe dela foi diagnosticada com problema mental. E o que aconteceu? A mãe dela descarregava sobre ela todo o peso de uma doença mental, a qual gerou feridas poderosíssimas, enfermidades quase que incuráveis dentro do seu coração. E a partir de 28 anos foi quando a Storm realmente conheceu Jesus, quando ela estava no fundo do poço, quando nada mais parecia possível para ela, quando ela já tinha procurado em todos os lugares uma cura para sua dor emocional, ela conheceu Jesus e ela descobriu o nosso Deus Emanuel, que é o nosso Deus conosco. E ela descobriu que o Deus da Bíblia é o único que poderia e teria o poder de transformar e salvar a sua vida, porque até aí ela já estava pensando em suicídio. Todos os pensamentos do coração dela, da mente dela, estavam levando ela a um suicídio. E o que ela entendeu? Ela entendeu que Jesus é o único que poderia salvar e curá-la. Então ela conheceu esse Deus Emanuel, Deus conosco, que faz tanta diferença na nossa vida. E o que aconteceu? Quando ela começou a sentir esse Jesus, ela começou a sentir uma plenitude da sua vida. Essa plenitude veio em decorrência da intimidade que ela começou a ter com Jesus. E aí o que a Storm fez? Ela começou a trabalhar com as pessoas e começou a fazer uma pesquisa e descobriu que mulheres desejam um relacionamento profundo com Deus, que nós sempre estamos ansiando por uma ligação e por uma afirmação. Nós mulheres precisamos dessa afirmação e nós precisamos nos sentir boas e desejáveis o tempo todo, seja por homens, seja por pessoas, seja por Deus. Mas o que ela entendeu? Que Deus é o único que pode nos fornecer autoconfiança, uma ligação poderosa. Por quê? Porque Deus nos conhece profundamente. Ninguém nos conhece tão bem quanto Deus. Ele nos fez, ele sabe o nosso início, ele sabe o nosso meio, ele sabe o nosso fim. Ele nos ama muito mais do que ninguém. E esse desejo insaciável de afirmação e aceitação que temos nunca será preenchido por pessoas. Essa aceitação só será preenchida por Deus em nossas vidas. Então, tudo aquilo que a Storm ela sofria, que ela passava, que sentia dores emocionais, ela descobriu que toda essa afirmação e essa aceitação ela conseguiu receber no Senhor. Glória a Deus por isso, né? Por quê? Porque Deus foi colocado para nos fazer sentir completas, mas nós só podemos nos sentir completas quando nós nos colocamos no colo daquele que é o único que pode fazer isso. Deus pode nos preencher, ninguém mais. Eu sempre falo do nosso tanque emocional. O nosso tanque emocional pode ser suprido somente pelo Espírito Santo. Nós precisamos fazer uma busca contínua por esse Deus poderoso e maravilhoso que nos ama e que nos fez. Isso não pode ser superficial. E
ela dá 5 maneiras de saber se o seu relacionamento com Deus é superficial. Eu vou fazer a pergunta, são 5 perguntas. Eu vou fazer a pergunta e logo abaixo eu vou te dar o direcionamento do que ela ensina a fazer se a resposta da pergunta for sim, ok? Então vamos lá, pergunta 1. Você segue o Senhor só por aquilo que Ele pode fazer por você? Se a sua resposta for sim, você tem uma relação superficial com o Senhor. E o que eu faço para aprofundar, Elisandra? Pergunte o que você pode fazer por Ele. O que você pode fazer para Deus? A partir do momento que você não buscá-lo só pelo que Ele pode fazer por você e você buscá-lo para ouvir o que Ele precisa de ti para o reino dEle, aí o seu relacionamento começa a ser aprofundado. Pergunta 2. Fala com Ele somente quando está difícil? Você tem buscado o Senhor somente quando há necessidade, urgência? Pois é, se a resposta for sim, você já sabe. Porém, você deve orar e lembrar dele diversas vezes ao dia. Ame-o e ame estar na presença dele. Quanto mais você amar estar na presença dele, melhor você vai estar no relacionamento com ele. 3. Você fica zangada quando Deus não faz o que você quer? Fica? Então eu quero te dizer, louve ao Senhor, independente do sim ou do não que Ele te der. 4. Você ama a Deus somente pelo que Ele faz? Se sim, você tem uma relação superficial com Ele. Se não, ame e tema-o por quem Ele é e não pelo que Ele faz. 5. Se você acha que precisa implorar ou convencê-lo a responder às suas orações, você acredita? 5. Você acha que precisa implorar ou convencê-lo a responder às suas orações? Se você acha que sim, que você precisa implorar para ele responder em todo tempo, você tem uma relação superficial. Se você acreditar que ele tem o tempo certo para todas as coisas, a sua relação com ele não é mais superficial e já iniciou a se aprofundar. Então, essas 5 maneiras podem mudar a forma como você vê Deus. Você precisa também de um tempo a sós com o Senhor. Esse tempo, ele gera intimidade, ele abre os seus ouvidos. Pode ser difícil para você, porque nós temos tantos afazeres, nós temos uma vida tão cheia de coisas para fazer. Mas priorize, coloque na sua agenda, acorde de manhã e pense que a primeira coisa que você vai fazer é estar com Ele. Ou antes de dormir, vai para a cama meia hora antes e feche os teus olhos e esteja com o Senhor. Lembra de uma coisa, talvez no começo você nem vai ver muito resultado, você pode até pensar, meu Deus, não está acontecendo nada. Mas Deus está te ouvindo. É como se você fosse um enorme navio que estivesse virando um pequeno leme para conseguir mudar a rota. Isso leva tempo. Então creia que Deus é Deus para te ouvir conforme você tem a necessidade. E se você achar que não está acontecendo nada, desistir não é uma opção. Não desista. Ela também tem uma técnica bem interessante. Ela atribui nomes ao Senhor. Essa atribuição já está lá na Bíblia. Quando nós conhecemos alguém, essa pessoa tem nome, certo? E às vezes nós esquecemos o nome dessas pessoas. Dependendo da situação, a pessoa vai chegando e você fala, meu Deus, esqueci o nome dessa pessoa. Pois é, muitas vezes isso acontece no nosso relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem diversos nomes. E nós precisamos saber quais são esses nomes. Para quê? Para que nós possamos ter a certeza que nós vamos conversar com a pessoa certa no momento certo. Nós não podemos usar o seu nome de modo em vão. A palavra até diz que é pecado nós usarmos em vão o nome do Senhor. Não podemos usá-lo de forma profana. Porém, há poder no nome do Senhor. Esses nomes nos trazem bênçãos. E eu vou dizer alguns aqui, por exemplo. Pai Celestial, marido e amigo, Consolador,
libertador, lugar de descanso, provedor, protetor, médico dos médicos. Ele é força, ele é paz, ele é aquele que exalta a sua cabeça quando está abatida. Ele é conselheiro. E ele é vários outros nomes que tem lá na Bíblia. Então, quando você for ler a sua Bíblia, sublinhe todos os nomes que ele é para você. E não esqueça, repita o nome dele várias vezes ao dia. Para quê? Para que a sua fé cresça, para que você saiba realmente quando você precisa reconhecer todos esses nomes. Por exemplo, está faltando dinheiro? Deus é o provedor. Recorra ao Senhor provedor. Com certeza ele vai te ouvir. Quando você ler em voz alta todos esses nomes, eu tenho certeza que Deus vai se apresentar a você de uma forma sobrenatural. Agora eu vou deixar aqui para você a leitura da oração e todas as promessas para sua vida do capítulo 1, ok? Capítulo 2: Purifica-me e faze o meu coração reto diante de ti. Gente, para acompanhar esse capítulo, eu gostaria que vocês fossem muito honestas consigo mesmas. Eu gostaria que vocês fossem muito sinceras com vocês mesmas. Eu gostaria que vocês fizessem um pedido para o Espírito Santo para que ele fale o coração de vocês, porque muitas vezes nós ouvimos uma palavra, ela fala ao nosso coração, porém já esquecemos e não tomamos nenhuma atitude com relação àquilo. Eu gostaria muito que você, com todo o seu coração, orasse ao Espírito Santo e pedisse que ele entre no seu coração e que ele fale poderosamente ao seu coração sobre aquilo que precisa ser revelado. Ela começa dizendo que ninguém é perfeito, que ninguém é incapaz de pecar, que ninguém vive sem problemas e que ninguém nunca andou tanto tempo com Jesus que já sabe de tudo. Com esse livro, nós não vamos atingir o padrão inatingível. Esse livro não é sobre atingir padrões, é sim permitir que Deus se torne o padrão da sua vida. Não é sobre você fazer, é sobre você reconhecer que quem fará é o Senhor. É sobre você se permitir que Deus se torne o padrão da sua vida. Somos capazes de fazer nada acontecer, não é verdade? Mas Deus pode fazer por nós. Nós queremos tanto uma mudança e nós criamos tantos parâmetros para atingir os nossos objetivos, né? Nós somos tão duras conosco mesmas e acabamos sendo rápidas em detectar aquilo que nós estamos erradas e muitas vezes lentas para detectar aquilo que nós estamos certas. Já preparou para pensar nisso? Nos culpamos, nos jogamos sobre nós uma carga extremamente pesada que não precisamos carregar. Então, chegou o tempo de colocar tudo em ordem. E o primeiro passo que você vai precisar ter para iniciar esse capítulo 2 é coragem. Você precisa pedir coragem para Deus, para que se Ele te mostrar tudo que está dentro do seu coração, mente, alma e espírito, que não deveria estar lá, para você ter coragem de olhar para isso de uma forma sincera. Somente assim pode haver uma purificação. Permita-se olhar para dentro de você, permita-se que Deus exponha sobre o seu coração, para que não haja mais engano sobre você mesma. Pare de se enganar, pare de pensar que você está acobertando algo especial e que é para o seu bem. Não é. Nós acabamos fazendo coisas erradas que achamos certo. Por quê? Por falta de conhecimento. E esse livro veio para mudar nossa visão e nossa perspectiva a respeito disso. Qual que é o primeiro passo? Você precisa confessar a Deus qualquer pecado em pensamento ou ação. Ou seja, peça para Deus te mostrar quais são os pecados que estão escondidos aí. Você precisa reconhecê-los. E 2, você precisa arrepender-se. Você precisa compreender que isso passou e que nada vai mudar se você não tomar a atitude de expor isso ao Senhor, pedir perdão e confessar aquilo que está aí dentro do seu coração. Mas o que é uma verdadeira confissão?
Não pense que não tem nenhum pecado. Muitas vezes a gente vai ler esse livro ou vai ouvir sobre esse livro e vai pensar: ah, mas eu não tenho pecado, eu vou para a igreja, eu participo da célula, eu estou na roda de oração, eu caminho com Jesus, ah, Deus sabe tudo que eu faço. Ok. Mas e os pequenos pecados do nosso dia a dia? Muitas vezes, os pecados que nós cometemos não têm luzinhas piscando ao redor, se demonstrando e se exibindo. E nem sempre os nossos pecados são tão óbvios. Por exemplo, você já duvidou alguma vez que Deus pode fazer aquilo que Ele promete em Sua palavra? Se você já duvidou, isso se chama incredulidade e é pecado. Você já fez algum comentário não lisonjeiro de outra pessoa? Isso é fofoca. Você já temeu que alguém fosse lhe pedir algo? Pois é, isso é egoísmo. Então, nós temos muitos pecados dentro do nosso coração, dia após dia, mas eles não podem nos impedir de chegar a Deus. Por isso, nós precisamos revelação, nós precisamos que esses pecados sejam revelados, sejam confessados. Para quê? Para que haja uma transformação da nossa vida. É difícil evitar o pecado, por isso nós precisamos confessar dia após dia. Porque Isaías 59:2 diz que se nós não confessarmos os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Nós não podemos permitir que muralhas sejam levantadas ao nosso redor e evitem a presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ter uma vida clara, uma vida transparente com o Senhor. Nós não podemos esconder nada de Deus. Tudo será revelado. Quantas vezes nós temos ressentimento de mágoas com o nosso marido e nós achamos que isso não faz diferença? A Storm conta no livro dela que, enquanto ela não confessou todas as mágoas e ressentimentos que ela tinha do marido dela, ela se sentia doente. Ela entendia que ela não precisava pedir perdão das suas mágoas e ressentimentos com o seu marido, porque não era culpa dela. Porque ela não tinha machucado ninguém, ela tinha sido machucada. E ela nunca permitiu que Deus entrasse nessa área da vida dela. E enquanto ela não permitia que o Senhor entrasse nessa área da vida dela, ela se sentia enferma. E quando ela entendeu, ela realmente percebeu que pecado é pecado, que não muda, pecado é pecado. Ela entendeu que ela carregava ossos secos sobre a sua cabeça. A vida estava pesada e quando ela entendeu que pecado era pecado, ela quis se libertar disso. E a partir do momento que ela confessou, a sensação que ela tinha de enfermidade passou. Em Salmos 38, 3-5 diz assim: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. É por causa da minha loucura. Enquanto você achar que guardar um ressentimento não é pecado e que você não teve culpa nenhuma, infelizmente haverá uma muralha entre você e Deus. Não há nada mais pesado do que o pecado. Nós não percebemos o quanto ele é pesado até que ele possa trazer morte para a nossa alma. O que é morte da nossa alma? É tanta ferida, é tanta dor, que nós entramos numa situação de depressão, de ansiedade e de tristeza, que a gente quer o suicídio. Por que tantas pessoas querem se suicidar? É tão destrutivo esse muro levantado com a falta de confissão, com a falta de arrependimento, que nos afasta tanto de Deus. Nós precisamos entender isso. A única coisa que nos libera desse peso e que quebra esses muros ao nosso redor é a confissão. O Senhor, Ele já sabe de todos os pecados que nós temos, mas Ele precisa que nós falemos, Ele precisa ser informado, Ele precisa que nós também saibamos. Deus quer que você tenha a noção de que isso é pecado e que haja um arrependimento pleno. Uma coisa é você reconhecer
Outra coisa é você se entristecer, entender que é pecado e não fazer mais. Isso é arrependimento, é mudar o rumo, é não ter a intenção de fazer de novo. Ah, então e se eu fizer de novo, Deus vai me perdoar? Vai. Salmos 32:1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados para que nós saibamos e não para que Deus saiba. Porque quando nós precisamos do Senhor, nós precisamos entender que não há um muro que nos separa. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus, a não ser os nossos pecados. E o que nós aprendemos com isso? Peça a Deus para te mostrar tudo que está encoberto ou que você julgue que não é culpa sua. E arrependa-se. Entregue aos pés do Senhor, que já foi jogado na cruz e que teve todas as dores naquela cruz e pagou por você. Eu tenho certeza que você vai ter um grande refrigério da sua alma. Eu tenho certeza que há grandes coisas que Deus pode fazer. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Peça para Deus lhe mostrar diariamente quais são os pecados que você precisa resolver. Ok? Agora aqui está a oração, você vai fazer a oração e todas as promessas para o Senhor estão aqui abaixo desse vídeo. Um beijo no seu coração, fique com Deus.